Olá, pessoas! PEC do Senado para criminalizar porte e posse de droga. Com o objetivo de reafirmar a gravidade do crime de tráfico de entorpecentes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomou a iniciativa de fazer tramitar a PEC do Senado para criminalizar porte e posse de droga. De modo surpreendente, dada a sua histórica acomodação diante do judiciário, Pacheco quer dar uma resposta ao julgamento no plenário do STF do tema 506, que trata da tipicidade do porte de maconha para uso pessoal. Neste recurso com repercussão geral, se analisa a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.346 de 2006, que coloca como crime a posse de entorpecente para uso próprio. O caso é de um homem condenado a 2 meses de prestação de serviços à comunidade por portar 3 gramas de maconha para consumo. Através da PEC, pretende-se acrescer ao artigo 5º da Constituição dispositivo que considera crime a posse de qualquer quantidade de droga, exatamente no sentido contrário à tendência da Suprema Corte de admitir a inconstitucionalidade do artigo 28, liberando a erva maldita para a turma do fumaceiro, que já está saltitante com a possibilidade de encher o rabo de maconha sem a importunação de ninguém. Aliás, a conduta relativa ao porte de droga para consumo pessoal, juridicamente é uma infração de menor potencial ofensivo, que ocasiona reprimenda leve como advertência verbal e prestação de serviços à coletividade. O que é levantado no tema 506 é se cabe a intervenção do Estado na privacidade do indivíduo, considerada direito fundamental do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. O cabo de guerra que está para ser jogado entre os dois poderes tem como cena de fundo o propalado ativismo judicial, referente à atuação desinibida da jurisdição constitucional, que tem possibilitado aos juízes interpretar a lei segundo preferências políticas e valorativas, em desacordo com as pautas parlamentares. Essa expansão da atividade judicial, que substitui as decisões dos agentes eleitos, não é uma singularidade brasileira, pois está presente em muitos países, como Canadá, África do Sul, Colômbia, Israel e Índia, registrando-se em todos uma crescente interferência dos juízes em prerrogativas de legislaturas e executivos, por meio da judicialização de inúmeras agendas políticas. No Brasil, em especial, tem sido obsessiva a forma como o poder sem voto, representado pela juristocracia, atropela a regra da maioria para retirar dos poderes próprios a elaboração de políticas públicas. Como a Constituição brasileira é analítica e detalhada ao extremo, naturalmente ao Judiciário e, em especial, ao STF, são levados temas de ordem política e social, pois diante de um legislativo encolhido e pouco produtivo e de um executivo captado por interesses escusos, a ordem natural é o deslocamento da autoridade do sistema representativo para o governo de juízes. A ditadura da toga se coloca como uma espécie de poder constituinte permanente, ousado até o nível de alterar a própria Constituição e proporcionar aos membros dos tribunais superiores
uma desinibição ao ponto de se apropriarem individualmente do colegiado, para em certos instantes se posicionarem acima dele, como ocorre com certas decisões monocráticas. Também dentro do exercício do poder individualizado, ministros tomam posições partidárias e ideológicas explícitas, influenciando a política e a administração, e fazem genuína militância em prejuízo da postura técnica exigida da magistratura. Por causa da ausência de contenção sobre a competência dos outros poderes, é que se deu a investida do presidente do Senado ao arvorar para o Legislativo a primazia de regular a política antidrogas no Brasil, considerando ser ele o foro próprio para examinar assunto tão importante para a saúde coletiva, como é a prevenção e o combate ao consumo de drogas no país. Para Pacheco, a PEC tem a finalidade de fundamentar o artigo 28 da Lei Antidrogas, no sentido de sedimentar definitivamente a opção feita pelo Constituinte originário a respeito do tema. Nessa linha de ideias, a tese do minimalismo judicial vem à tona, dado que por ela os tribunais devem se afastar de questões polêmicas que não cabem dentro da racionalidade jurídica e precisam ser avaliados pela amplitude da representatividade popular, congregadora da tendência da sociedade e dos seus vários grupos. Este é o caso da descriminalização do porte de drogas prestes a ocorrer por uma decisão judicial tendente a se converter numa decisão normativa, com o afã de moldar comportamentos futuros e interferir na revogação de tipo penal. O STF quer, a título de proteção da intimidade, sobrepor-se ao Legislativo. As razões da PEC centram-se no dever do Estado de manter a rigidez da política antidrogas, o que inclui a recriminação do tráfico ilícito de entorpecentes. Não apenas nessa questão, mas em outros assuntos, como a tese do marco temporal de demarcação das terras indígenas e a descriminalização do aborto, a deliberação de valores fortes para a sociedade tem se voltado à atuação judicante, particularmente na Suprema Corte, onde o ativismo calcado em escolhas pessoais e metajurídicas produz a ingerência em tudo que se move. A politização da justiça causa incômodo à população, que parece ter a sensação da militância partidária permear os atos judiciais. E isso tem promovido um desgaste substancial à atuação da Corte, chegando ao ponto de finalmente levar o presidente do Senado a recolocar a instância política tradicional no lugar de original concepção, qual seja, produzir leis dentro da sua legitimidade constitucional. Vejam a propósito as palavras de Rodrigo Pacheco. Nós definimos as leis no país e obviamente que esse é um poder que deve ser reconhecido por todos os demais poderes e por todas as demais instituições. E em relação a esse tema das drogas, especialmente da maconha, já somos capazes de colher o que é o anseio, se não da unanimidade, mas da maioria do Senado Federal e, imagino, ser também da Câmara dos Deputados em relação a isso. O sentimento que o Legislativo quer passar com a PEC em relação à liberalidade do Supremo é que a tolerância com a droga tem de ser zero, em especial por causa do que representa de negativo para muitas famílias. E o STF não pode se arvorar de legislador positivo, por se tratar, no caso da liberação da maconha, de contenda paradigmática, sensibilíssima à população. Tema mais
próprio e tipicamente destinado ao crivo do auditório legislativo, coerente ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que tem no povo, através dos seus representantes, a origem de todo o poder. É evidente que questões nacionais sensíveis, como porte e posse de droga, não podem se isolar dentro de um monastério de sábios, nem serem a expressão de um poder sem voto, mas devem se abrir à indagação da comunidade, para que ela se posicione com a maior transparência possível. Esta é a razão para que a liberação da maconha seja melhor enfrentada em uma arena eminentemente democrática como é o Congresso Nacional. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal para dar aquela força. Deixe seu comentário aqui embaixo, em especial sobre esse assunto tão importante para a coletividade. Obrigado pela audiência. Tchau.